Boa noite, meus amores, tudo bem? Tia Álida falando aqui com vocês. E hoje, como vocês sabem, a nossa aula vai ser diferente. Vamos ter uma aula gravada, tá certo? Vocês já sabem qual é o motivo, então, sem muita demora, vamos lá. Primeiramente, né, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está assistindo essa aula, mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser uma aula bem interessante. Bom, para a nossa aula, que hoje vai ser gravada, o que foi que eu decidi fazer para vocês? Essa foi uma última atividade que eu coloquei no grupo. Nós estamos começando a nossa conversa sobre literatura de cordel. E então eu decidi fazer uma atividade um vídeo, de resolução de atividade. E vai ser bem interessante. Por quê? Porque a gente vai fazer uma leitura compartilhada. Vocês vão abrindo a atividade de vocês aí, me acompanhem. E à medida que eu for lendo o texto, vocês vão resolvendo as questões e corrigindo junto comigo. Então, vai ser uma aula de leitura, né? Barra resolução de atividades, tá certo? Vai ser bem interessante. Depois vocês me falam se vocês gostaram. Eu acho que vai ser bem legal. Bom, o assunto que nós estamos estudando, começamos a estudar, foi literatura de cordel. A nossa aula a gente deu uma pincelada, vocês conversaram, puderam fazer uma exposição daquilo que vocês acreditavam ser o cordel, mas a gente ainda vai se aprofundar, certo? E aí, como primeira atividade, eu coloquei para vocês um textinho curtinho, falando sobre algumas características gerais da literatura de cordel. Claro que a gente vai aprofundar esse conteúdo mais à frente, mas nesse momento a gente vai começar a fazer a leitura desse texto, responder algumas questões, só para que a gente tenha uma noção inicial, tá certo? Então, se você já fez essa atividade, ótimo, aproveita para fazer a leitura e a correção. E se você ainda não fez essa atividade, dá pausa nesse vídeo e vai fazer, tá certo? Mas bora lá. Vamos começar a leitura e aí eu já vou explicando para vocês, tá certo? Eu coloquei uma imagem aqui, como vocês podem ver, que é uma imagem dos folhetos de cordel, tá certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora, tá bom? Sobre os folhetos, não, sobre a literatura de cordel. Vamos lá. A literatura de cordel é uma manifestação literária, ou seja, nós estamos falando de literatura. E quando a gente fala de literatura, como nós vemos, nós estamos falando também de arte, tá certo? E vocês sabem, né, gente? Tudo que envolve arte envolve processo de criação, criatividade, envolve também um artista. Então, nós estamos falando aqui de uma arte que vai ser voltada para o meio popular, tá certo? Por isso que já está aqui no textinho para vocês, ó. É uma manifestação literária tradicional da cultura popular. E tradicional porque nós temos essa literatura de cordel passando aí de geração em geração, já há um certo tempo, tá certo? Então, por isso que nós chamamos ela de tradicional. Tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Então, a gente tem como principal região expoente da literatura de cordel, né, o Nordeste. E aqui alguns lugares onde nós podemos encontrar essas manifestações, né, como Pernambuco, Alagoas, alguns estados, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, nós temos essa literatura tendo como principal foco ali de produção o interior nordestino, tá certo? No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo. Então, nós temos sim o cordel influenciando escritores importantíssimos da nossa literatura, que vocês vão estudar um pouquinho mais à frente, tá certo? Como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, tá bom? Esses nomes vocês podem não conhecer agora, mas em breve, nos estudos de vocês, principalmente da literatura, vocês vão conhecer esses nomes, tá certo? Outro fato curioso relaciona-se à literatura de cordel, Outro fato curioso relaciona-se à literatura de cordel e ao repente. Por quê, galera? A gente precisa entender que cordel e repente não são a mesma coisa, tá certo? Eles são gêneros diferentes e nós precisamos entender o porquê. Já que muitas vezes acontece uma confusão e as pessoas acabam achando que eles são a mesma coisa e isso não pode acontecer, tá certo? A gente precisa diferenciar esses gêneros, tá certo?
Embora sejam parecidos, cada um possui as suas peculiaridades. A gente já estudou um pouquinho do repente e aí vocês sabem que o repente é um gênero puramente oral, tá certo? Por quê? Os repentistas, eles criam, né, ali uma poesia falada e improvisada, ou seja, ela é feita na mesma hora. Então, há um improviso ali, não é à toa que o nome é repente, tá certo? Já o cordel, nós temos uma poesia que é elaborada, em que o poeta, ele vai pensar, ele vai ter um tempo ali para criar o seu texto e em seguida ele vai poder declamar, né? Já o cordel feito pelos cordelistas é uma poesia popular com traços de oralidade divulgada em folhetos. Então, apesar de nós termos essa declamação do cordel, ele também vai ser divulgado nos folhetos, que são esses livrinhos, né, ou livretos que a gente vê geralmente penduradinhos no cordão, tá bom? Já o repente, ele fica só no âmbito da oralidade. Já o cordel, ele vai estar dentro da oralidade e também, tá certo? Do gênero escrito. A gente tem a sua manifestação também na escrita e na oralidade. O repente fica apenas na oralidade, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre a origem, a gente vai se aprofundar mais à frente nessa origem do cordel, mas vamos fazer aqui um parecer bem rápido. O termo cordel é também herança portuguesa. A gente não sabe ao certo a data, tá bom? Não existe uma data que seja certa em relação à introdução dessa poesia no Brasil, mas a gente sabe que ela teve aí a sua difusão com a chegada dos portugueses, tá certo? Então, a manifestação artística pode ter sido introduzida por eles no país no fim do século XVIII. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Então, sim, gente, os cordéis eles eram vendidos nas feiras das cidades, tá certo? Aqui no Nordeste também, né? Nós estamos falando já da sua introdução no Brasil, mas fora do Brasil, esses livrinhos, livretos, né? Essa poesia também ela tinha divulgação nas feiras, elas eram vendidas desse modo, pendurada nos cordões, tá certo? Outra coisa que é interessante é que nós estamos falando de uma poesia que também tem o pé na oralidade, como a gente já viu. Então, falar sobre o surgimento dessa poesia é algo muito difícil, porque nós temos a poesia e a oralidade misturada desde muito tempo, né? Misturada não, mas fundidas ali desde muito tempo, tá certo? Todavia, com o passar do tempo, a criação do rádio e televisão, com a criação do rádio e da televisão, a popularidade do cordel foi decaindo, porque nós fomos tendo aí outros meios de comunicação e o cordel também, galera, foi um meio de comunicação, principalmente para as pessoas que moravam nos interiores, né? Era um veículo de divulgar informações, por incrível que pareça, né? É poesia, mas é uma poesia que também é informativa. Só que com a chegada do rádio, da televisão, esses veículos de comunicação, o cordel então acabou perdendo essa popularidade, né? Essa função mais informativa e as mídias, né? Esses outros veículos acabaram ganhando espaço, tá certo? Porém, houve uma retomada do estudo do cordel, da literatura de cordel, né? Justamente pela uma questão de preservar essa cultura, tá certo? Principais características, bora lá bem rapidinho, já que a gente vai falar muito sobre isso. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sim, os poetas, eles trazem à tona elementos que são da sua vida, das suas vivências, dos seus retratos, de onde eles vivem, do que eles falam, de como eles aprenderam. Então, acaba trazendo a presença dessa cultura, dessa tradição. Então, isso é muito preservado dentro da poesia de cordel. Outra coisa que é muito atrelada à literatura de cordel é a oralidade, né? Você recitar uma poesia de cordel, declamar o cordel ou até mesmo acompanhá-lo com algum instrumento é algo muito forte. Inclusive, nós vamos ter aqui a forte presença das rimas, tá certo? Que vai ser acentuada aí com as sílabas poéticas. Enfim, a gente vai estudar isso com mais profundidade quando formos observar a estrutura do cordel, tá certo? Mas já vou dizendo que sim, nós temos uma forte presença da influência da oralidade, tá certo?
E função social do cordel, o que é que ele faz? Então, a gente vai ter esse cordel, essa poesia, informando, criticando, contando, tá certo? Ao mesmo tempo em que muitas vezes traz um divertimento ali para os leitores, né? Tem uma certa pitada de humor, né? O cordelista, ele traz essa presença forte da alegria do nordestino. Isso está sendo incrementado também no cordel, tá? Isso acaba sendo incrementado. Muitas pessoas acreditam que o cordel conta a história, e conta também, mas ele não só conta, tá? Nós podemos ter uma literatura de cordel, um texto, como um texto que vai criticar alguma coisa, como um texto que vai informar como ele já tinha essa função social, ou até mesmo contar uma história. Tudo isso na estrutura de poema, que a gente sabe que é composto de verso e é composto de estrofe. E muitas vezes nós vamos ter a presença da rima, tá certo? Como a gente já viu em sala e como nós vamos ver, tá certo? Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, tá certo? Pequenos livros com capas de xilogravura, que a gente vai ver o que é xilogravura, mas já adianto para vocês que nós temos a xilogravura como uma arte feita na madeira. Vai ser uma espécie de carimbo, a gente vai ver direitinho, tá certo? Que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge o nome cordel. Além disso, essa manifestação ocorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas, exatamente, né? Os autores é que vão estar ali declamando, fazendo as leituras das poesias de cordéis, e nós temos até o advento também da musicalidade, tá certo? Outra característica super importante, que eu vou até botar de outra cor, gente, é a linguagem informal. O que é essa linguagem informal? A gente vai ter na poesia de cordel uma linguagem utilizada de forma bem verdadeira, bem inserida no dia a dia dos cordelistas. Então, eles vão trazer para dentro do cordel a forma que eles falam. Muitas vezes, eles vão transcrever as palavras com essa forma. E isso não está errado não, tá, gente? Muito pelo contrário. Isso é muito, muito rico para a poesia de cordel, porque a gente consegue ver a variação linguística. Os termos, os nomes, como os cordelistas, eles conseguem passar isso, sabe? Na literatura é muito interessante. Então, nós vamos ter ali uma linguagem informal, ou seja, essa linguagem que tem características mais marcantes da fala, do cotidiano. Opa, deixa eu escrever aqui, ó. Cotidiano, ou seja, do dia a dia, tá certo? Uma linguagem muito contextualizada ali, com palavras, regionalismos. Então, isso está muito presente no cordel, tá certo? Outras coisas a mais que a gente pode encontrar: humor, temas populares, folclore, religiosidade, política. Tudo pode ser contado, criticado, narrado em forma de poesia de cordel. E isso é supremo na literatura de cordel, tá certo? Outra coisa que é super importante e super legal é falar que nós temos uma academia brasileira dedicada à literatura de cordel, com cerca de 7.000 documentos, desde pesquisas, livros, folhetos, tá certo? Fundada em 1989, localizada no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, que é um bairro histórico, tá certo? O intuito dessa entidade literária é resgatar a memória. O que é resgatar a memória? Manter viva ali as histórias, as pesquisas, tudo que se relaciona com a literatura de cordel que foi produzida no passado, que é produzida até hoje, mas que sempre vai estar aí em evidência, tá certo? Reunir expoentes, ou seja, os principais cordelistas, aprofundar pesquisas sobre essa manifestação popular. Então, a ABLC é muito importante porque ela vai deixar viva aí, ó, ela vai deixar vivo os estudos, tá certo? Sobre o cordel, tá certo? Sobre essa literatura popular que é tão importante e ela precisa ser preservada. Tá certo? Então, foi uma pequena explanação do que nós vamos ver ainda, mas já deu para a gente dar uma boa iniciada. Vamos rapidinho
comentar um pouquinho a atividade, tá certo? Porque aí a gente já faz essa correção. O que é o cordel e o que é o repente? A gente já viu que os dois não podem ser confundidos. O cordel é uma literatura de expressão popular que ela vai ter ali um embasamento oral, ou seja, ela pode ser declamada e ela também vai ser escrita, tá certo? Em versos e estrofes, tá certo? E nós vamos ter essa escrita acontecendo no próprio cordel ou no próprio folheto, que são esses livrinhos que são pendurados. Então, nós temos aí, ó, o oral e o escrito, tá certo? Além de que o cordelista, ele pode planejar esse texto, tá certo? Ou seja, ele pensa com calma e tem um tempo ali para construir aquele texto. Já o repente, ele é um texto oral, unicamente oral, ele não vai ser escrito, tá? Ou seja, não temos ali o repente sendo escrito, ele apenas é declamado oralmente e ele tem como característica o improviso. Ou seja, gente, ele vai ser um texto que vai sair na hora. Ou seja, a gente viu aqui, né? Essa diferença, ela tá bem no texto que a gente leu, né? É uma poesia, ó, improvisada, tá certo? Nós vamos ter ali o improviso. O repentista, ele cria aquilo ali na hora. Ele não planeja, tá bom? A poesia popular pode se manifestar de várias maneiras, nas serenatas, nos romances, nos desafios, nas modas de viola, enfim. Um dos aspectos mais interessantes e característicos da poesia popular, no caso do cordel, é a referência a e aí, letra A, B, C ou D? Oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira, escritos e dança, formalidade, oralidade e ausência de rimas. Gente, letra A, né? Total. Tá no nosso texto, a gente leu. Nós temos fortemente a oralidade, tá certo? Ele tem uma ligação sim com a oralidade, a gente viu, inclusive com as rimas. Então, a letra D já não seria, porque ele fala sobre a ausência de rimas e a gente sabe que não, tá bom? E a presença de elementos da cultura brasileira. Total, os cordelistas, eles sempre vão trazer ali para um contexto da sua produção, elementos que circundam ali a sua cultura, principalmente regionalismos, tá certo? Escritos e dança? Não, né, gente? E nem formalidade, já que a gente viu que a linguagem do cordel, ela tá dentro da linguagem informal. Lembra lá que a gente viu? Cotidiano, dia a dia, tá certo? Então, não é aqui que eu vou buscar ter que escrever de acordo com a gramática. Não, não. Eu tenho mais um pezinho na oralidade, né? A linguagem mais cotidiana. Em sua mais cotidiana, né? Utilizada no dia a dia, no meio do contexto ali da oralidade, da fala, tá certo, gente? Em sua origem, os cordéis eram vendidos na livraria, praça, feiras, escola. Acertou quem marcou letra C, gente. Nas feiras, eles eram vendidos, comercializados, tá certo? As pessoas compravam muitas vezes para se divertir e até mesmo para se informar, tá? Já que antes de chegar a TV, o rádio, né, as pessoas queriam saber ali das informações e o cordel foi um veículo de circulação. Né? Então, na livraria, nas praças, nas escolas, poderia até haver o cordel, mas eles eram vendidos ali na feira. Uma de suas principais funções é expressar sentimentos e sensações, sempre conta uma história, trazer regras da convivência social ou informa enquanto diverte os leitores. Bom, nós vimos lá no nosso texto que a letra D seria a correta, informa enquanto diverte os leitores, tá certo? Tanto é que tá aqui, ó, logo na questão anterior, tá? Que a gente comentou sobre a importância do cordel informar também. O cordel expressa sentimentos e sensações também, gente, tá certo? Mas essa não é uma das suas principais funções. Expressar sentimentos e sensações a gente vai deixar para a poesia, tá certo? Para o poema. A literatura de cordel, ele é um poema em sua estrutura, em seus versos, mas ela pode também expressar sentimentos e sensações, mas não é a principal função dela, tá certo? O cordelista, ele pode fazer muitas coisas, informar, contar histórias, tá certo? Criticar, tá bom? Sempre conta uma história? Também não, né? Dizer que sempre conta,
Não, 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 não. A gente viu que nem todas as vezes o cordel vai contar uma história, né? Não tem essa obrigação. Traz regras da convivência social? Também não, galera. Um texto que traz regras da convivência social, a gente já viu que são os textos injuntivos, tá certo? Um exemplo aí de texto injuntivo são as leis, né? Algumas leis, tá bom? Que vão trazer pra gente ordens do que a gente pode ou não fazer, beleza? Então, letra D. Quinto e sexto agora para finalizar a nossa aula. Pesquise e diga o que seria a linguagem informal e coloquial. Fala sério, gente, que a gente já sabe que a linguagem informal e a linguagem coloquial é aquela linguagem onde nós falamos de forma mais espontânea no nosso dia a dia, tá bom? Num contexto informal. O que é o contexto informal, professora? É aquele que eu não necessariamente vou precisar ficar pensando, refletindo e falando gramaticalmente correto. Não, é um contexto mais espontâneo em que você pode trazer ali gírias, expressões populares, tá certo? E isso vai aparecer dentro da literatura do cordel. O contrário ali da linguagem informal seria a linguagem formal. E aí nós temos dentro da linguagem formal uma observação às normas da gramática, tá certo? E aí a gente fala assim em lugares que são mais formais. A gente vai evitar o uso de gírias, enfim, tá certo? Sexto, qual a importância da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, gente? Eita, qual que seria essa importância? É claro, galera, que essa importância vem aí da cultura, preservar a cultura, vem aí da tradição, preservar essa tradição popular. Tudo que for, gente, de expressão e tradição popular, eu preciso que isso seja preservado. Por quê? Porque a gente precisa manter viva essa cultura. E é justamente a Academia Brasileira de Literatura de Cordel que vai deixar vivo esses estudos, vai cuidar, né, aí zelar por deixar realmente a literatura de cordel sempre em evidência, tá certo? Bom, gente, finalizando essa aula aqui bem rapidinho. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham começado a entender um pouquinho aí sobre a literatura de cordel, feito a atividade e espero que vocês tenham lido também o texto aqui junto comigo e que eu possa ter ajudado vocês, tá certo? Fiquem com Deus e abraços! Bom jogo, minha gente! Beijo!